Pessoal, esse aqui é o único notebook gamer do Brasil de 14 polegadas. Olha o tamanhico desse notebook, se a gente fechar aqui a tela dele, né? Olha só o tamanho desse cara, muito pequenininho. E se você procura um notebook gamer pequeno, compacto, esse cara é a única opção que você tem aqui no Brasil. Estamos falando aqui do Triton 300 SE OLED, tá? Nós já testamos um Triton 300 SE recentemente aqui no canal, mas era a versão de 16 polegadas. Ele também tem a versão de 14 polegadas, que é esse aqui, pequenininho e fofinho. Mas não se deixe enganar, porque o conjunto de hardware dele tá bem forte. Para vocês terem uma noção, ele tem um i7 12700H e a placa de vídeo RTX 3060, mas claro, com performance mais limitada, né, por conta do seu tamanho compacto. E eu acho que já é bom te avisar e poupar o seu tempo, porque se por acaso você é um sommelier de frames aí, né, se você procura um notebook gamer com o máximo de performance possível, cara, infelizmente o Triton não é para você, porque ele realmente vai ter algumas limitações para conseguir ser encaixado num tamanho tão pequeno, né, numa carcaça tão pequena. Agora, se você tá procurando um notebook gamer mais portátil, além dele ter só 14 polegadas, nessa versão ele é equipado também com uma tela OLED muito bonita, com bordas finíssimas e uma construção toda de metal. Enfim, pessoal, eu particularmente fiquei apaixonado com esse Note e eu tenho sérias dúvidas se eu não quero pegar ele para mim, pro meu uso pessoal, né? Atualmente estou utilizando esse notebook aqui, que inclusive é que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, né? Que é o Zephyr G14, apareceu no canal recentemente, mas esse Triton me encantou demais, então deixa eu explicar para vocês quais são os pontos positivos, pontos negativos, né? Já testamos bastante esse Triton, inclusive em live aqui no canal, mas antes da gente partir pro review, não se esquece aí, pessoal, se vocês curtem aqui os nossos conteúdos, né? Não se esquece de deixar seu gostei, já deixa agora para não esquecer depois. E se você curte esse universo de notebooks gamers, se inscreve aí no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, fechou? Agora vamos lá, deixa eu falar para vocês o que a gente achou desse Triton 300 SE OLED, um notebook maravilhoso, pequenininho, mas que tem sim os pontos negativos que você precisa ficar sabendo. E bom, pessoal, um dos principais motivos para você vir nesse notebook, né, para você querer pegar esse cara aqui, é pela construção dele, né? Eu particularmente sou apaixonado em notebooks de 14 polegadas. É uma pena que aqui no Brasil não tem tanta variedade, né? O meu notebook pessoal é um Zephyrus importado, justamente porque eu queria um modelo pequenininho. E cara, para quem nunca pegou um notebook desses na mão, pode achar besteira, mas ele realmente é muito menor e muito mais portátil do que os modelos de 15 ou 16 polegadas. E para quem ficar levando o notebook para lá e para cá toda hora, como é o meu caso, né, que com o Zephyrus, justamente por conta das gravações, eu fico pegando ele, levando para a sala, aqui para o quarto, preciso ter muita portabilidade. Esses notebooks pequenos aqui ajudam bastante. Além disso, a estrutura desse cara é toda de metal, desde a tampa, palm rest, laterais e até a parte de trás. Tem um design mais minimalista, né, e bem charmoso. É interessante até para quem vai usar ele no escritório, por exemplo, ele não chama tanta atenção como a linha Nitro ou até como a linha Helios, por exemplo. Ele é até que fino, tá? Mas ele não surpreende tanto. Ele tem 21 milímetros de espessura, o que é fino, mas nem tanto. Tem notebooks que são mais finos ainda. Mas vou te falar que pelo fato dele ser pequenininho e meio quadradinho, faz com que essa espessura aí não me incomode, tá? Eu acho o design dele bem redondinho. Quer dizer, redondinho que eu digo na questão de acertado, porque na realidade ele é até meio quadradinho, né? Se você parar pra pensar. Já de peso, esse cara pesa só 1,7 kg e só pra vocês terem como comparação, isso é bastante leve, né? Já que um Dell G15 novo tá pesando aí seus 2,8 kg, mais ou menos. Abrindo o Note então, inclusive usando apenas uma mão, pelo fato da dobradiça dele ser bem leve, né? Temos acesso aqui ao teclado, o touchpad, o palm rest e a tela. E como eu tinha dito, ele continua todo de metal aqui no palm rest, que é essa estrutura ao redor do teclado e do touchpad. Temos um teclado ABNT, só que reduzido e sem a parte numérica, tá? Até porque estamos numa estrutura menor aqui, né? Esse mesmo teclado aqui, pessoal, foi usado lá no Triton de 16 polegadas, né? E lá eu critiquei porque eu achei que ficou sobrando muito espaço nas laterais. Já aqui eu achei que ele ficou perfeito, aproveitou bem o espaço interno, né? Ele não teve muitas bordas aqui nas laterais, o que me faz pensar que esse teclado foi primeiramente desenvolvido para os Triton de 14 polegadas e depois eles pegaram esse mesmo teclado e colocaram nos Triton de 16. Por isso que lá ficou parecendo que estava meio mal encaixado, né? Que tinha muitas bordas, porque eu acho que esse tecladinho foi originalmente feito para esse cara aqui. É um teclado RGB de 4 zonas, é bem bonito. Padrão Acer, né, que manda bem aí nos teclados RGB. E a sensação de digitação nesse teclado já é mais durinha e mais baixinha do que se comparado com os teclados do Nitro ou do Helios.
Eu sinto que aqui, na linha Triton, eles tentam agradar também a galera de produtividade, e não só os gamers, né? Só tem um probleminha, tá? Um probleminha que acontece em todos os notebooks da Acer. Acho que até hoje nenhum dos notebooks se salvam disso, que é o fato do botão Power ser aqui junto com o teclado, tá? E não é só pelo fato do botão Power ser junto no layout, não. O botão para você ligar e desligar o notebook faz parte da estrutura do teclado. Isso significa, de novo, se der pau no teclado, você não consegue mais ligar o notebook. Eu sei que tá chato, todo review de Acer eu falo a mesma coisa, mas aqui, até eles resolverem, eu vou bater na mesma tecla. É complicado o botão Power ser integrado ao teclado, tá? Não tem problema ele ficar nessa posição, só que esse botão deveria ser um botão dedicado, separado, para se caso o teclado dê problema, o que não é muito difícil, só de derrubar um cafezinho aqui, de repente, já pode fazer com que o teclado pare de funcionar. Se isso acontecer, você não consegue mais ligar o note porque o botão Power tá integrado. Então, uma crítica aí que acontece para todos os notebooks da Acer, basicamente. E apesar do botão Power não ser separado, não ser dedicado, né, tem sim um botão dedicado para o modo Turbo, né, que inclusive, se você clicar, vai fazer muito barulho. Se liga só, vou tentar mostrar, não sei se o microfone vai captar, mas ó, tá silencioso agora. E agora estamos no modo Turbo. Ele realmente é bem barulhento, mas calma que a gente já vai chegar na parte de barulho mais pro final do review. Agora, sobre o touchpad, esse cara tem um acabamento meio chanfrado nas bordas, né, bem bonito. Isso acontece também no Helios, no próprio Triton de 16 polegadas, eu acho um charme bem legal da linha Predator. E o próprio acabamento do touchpad em si, o deslize, né, eu acho meio acima da média, é bem macio e os cliques são relativamente leves também. Eu não acho que seja um touchpad premium, né, aqueles topados, mas eu gostei dele. Ainda mais que ele tem sensor biométrico para você conseguir desbloquear o seu Note usando a sua digital. E pessoal, isso ajuda muito no dia a dia. Depois que você se acostuma, né, desbloqueando o notebook com digital ou com reconhecimento facial, é difícil você querer voltar a ficar digitando senha para entrar no Windows. E se eu disse que o principal motivo para você vir nesse cara é o fato da construção dele, né, pelo fato dele ser de 14 polegadas, o segundo principal motivo para você vir para esse notebook é com relação à tela maravilhosa que esse notebook tem, e é um dos motivos que talvez me faça pensar se eu não quero substituir meus Zephyrus, que eu já amo de paixão, por esse cara, porque essa tela OLED é diferenciada. Porque, ó, além dela ser OLED, tem simplesmente 500 nits de brilho, então é muito brilhante e tem esse acabamento glossy refletivo, né, o que deixa a tela muito diferenciada. Sem contar que ela tem a proporção 16:10, o que deixa ela um pouquinho maior e com melhor aproveitamento de espaço, né, inclusive com bordas bem finas, principalmente na parte de baixo. A resolução dela é 3K, que é 2880 por 1800 pixels, o que é uma resolução maior que o Quad HD, que seria 2560 por 1600, né, nessa proporção aqui. É uma pena que seja uma tela de apenas 90 Hz, apesar de que entre as telas OLED é até que uma boa taxa de atualização. Sobre cores, estamos aqui numa tela 100% DCI-P3 com certificação Display HDR 500, então ele vai ser excelente para quem precisa aí de fidelidade de cores para edição ou tratamento de fotos, por exemplo, mas não só isso, tá? Porque jogar numa tela dessas é uma experiência fantástica, nem dá vontade de plugar um monitor externo nele, porque é realmente uma tela muito mais bonita aqui. E eu acho que vale a pena informar também que eu comprei o Triton de 14 polegadas na versão OLED, mas também existe o Triton igualzinho, só que com uma tela diferente, uma tela IPS. E a vantagem do Triton com tela IPS é que lá a taxa de atualização já é de 165 Hz para os gamers mais competitivos. Já sobre as conexões, pessoal, as entradas, né, que esse cara vai ter, USB, HDMI, esse tipo de coisa, aqui realmente é um ponto um pouquinho negativo, porque como ele é menor, ele também tem menos possibilidades de conexões. Ó, aqui no lado esquerdo, a gente vai ter a entrada para fonte de energia, que inclusive é de 180 watts, uma USB 3.2 e uma USB-C Thunderbolt 4, compatível tanto com saída de vídeo, DisplayPort, como também compatível com carregamento via Power Delivery. Já no lado direito, a gente vai ter uma HDMI 2.1, mais uma porta USB 3.2 e o P2 para headsets aí, fone com microfone. E bom, acaba por aqui, tá? Ele realmente só tem 3 USBs, sendo que 2 são USBs normais 3.2 e uma delas é essa USB-C Thunderbolt 4. Então, se por acaso você quer comprar esse cara para montar um setup com ele, você vai ser obrigado a comprar um hub USB para aumentar a quantidade de conexões, tá? Porque ele original vem com poucas possibilidades, principalmente quando a gente fala de USBs, tá? 2 USBs é o quê? Um mouse e um teclado e acabou. Tá certo que ele já tem um teclado? Então, seria um mouse e um headset de repente, né? Então, são poucas aí possibilidades, mas é porque ele realmente tem uma estrutura um pouquinho menor. Pelo menos ele tem a porta Thunderbolt, que vai permitir que você utilize hubs e docks bem completos nele. E bom, pessoal, aqui da parte de fora estrutural do Note, né, construção, a gente falou também aqui da parte de tela, teclado, touchpad, acho que a gente falou sobre tudo.
Eu acho que agora a gente pode ir para a parte interna dele, né? Vamos desmontar esse Triton e ver como é que ele é por dentro, ver quais são as possibilidades de upgrade, como é que ele vem configurado também, pra gente ver também um pouquinho das entranhas, né, desse notebook aqui. E ó, já vou te avisando que esse notebook não foi feito para você desmontar. Primeiro que os parafusos que ele utiliza são padrão Torx, o que vai exigir que você tenha uma chave Torx para tirar eles, tá? Não é o padrão Phillips normal. E segundo que não tem muita coisa para você fazer internamente nele. Você pode até trocar o SSD original por algum outro, mas não vejo muito sentido nisso, já que ele já veio com o modelo de 1TB da Micron e de alta velocidade ali, pegando, né, velocidades altas do Gen 4. E no máximo daria para você talvez trocar a placa Wi-Fi por outra, se você quiser, mas também não vejo necessidade. Mas beleza, eu falei sobre SSD, placa Wi-Fi e a memória RAM. Bom, temos aqui um grande ponto negativo para muitas pessoas. Infelizmente, as memórias aqui são completamente soldadas, tá? Então, você não consegue fazer qualquer tipo de upgrade de RAM. Ele já vem com 16 GB de RAM soldadas, DDR5, operando a 5.200 MHz, mas infelizmente você não consegue colocar mais. E sendo bem sincero, 16 GB de RAM pro cenário atual é de boa, dá para rodar todos os jogos, software de produtividade a maioria vai rodar com 16, apesar de que tem alguns tipo After Effects que é recomendado que você tenha mais do que 16, mas já começou uma certa discussão na comunidade sugerindo que talvez o ideal hoje seja você tentar chegar nos seus 32 GB para ficar um pouquinho mais confortável e à prova do futuro também. E realmente, ficar preso nos 16 GB de RAM atualmente é um ponto a se levar em consideração se você tiver interesse em comprar esse cara aqui. Novamente, 16 GB de RAM já é o suficiente e não vai te impedir de rodar nada hoje, mas eu não sei com relação a jogos futuros, daqui 3 anos de repente, talvez seria interessante você fazer o upgrade para 32. Nesse cara não vai ser possível você fazer isso. De resto, pessoal, aqui na parte interna, né, dá para ver que o sistema de refrigeração dele é menorzinho, mas até que é robusto, né? Inclusive ele já utiliza metal líquido e dá para ver também que a bateria dele é de 76 Wh. Inclusive, essa bateria aí fez com que o Triton pegasse 6 horas e 7 minutos no nosso teste de autonomia, o que não é uma duração impressionante, tá? Mas curiosamente ele ficou na frente até do que o seu irmão maior, né, o Triton de 16 polegadas, e provavelmente foi pela taxa de atualização ser mais baixa aqui na versão OLED, né? O fato da tela OLED mesmo ser mais econômica e o fato também de 14 polegadas ser uma tela menor que deve consumir menos. 6 horas é uma boa autonomia, tá? Então ele durou bastante até aqui fora da tomada no nosso teste, mas eu acho que ele poderia ter pego mais. Primeiro que a gente costuma testar os notebooks com metade do brilho da tela, tá? Então a gente costuma vir aqui, ó, deixar o brilho da tela na metade, mas mesmo o brilho na metade desse cara que tem 500 nits, ainda é mais ou menos seus 250 nits, né? E segundo que o software da Acer é estranho e não me deixa ativar o modo silencioso quando o notebook tá fora da tomada. Ele só deixa ativar o modo silencioso se o note estiver ligado na tomada e com 40% de carga, mas qual que é o sentido disso, né? Normalmente a gente ativa o modo silencioso para fazer o notebook gastar menos energia. Normalmente a gente utiliza esse modo quando o notebook tá fora da tomada e não quando ele tá na tomada. Então é meio estranho esse software da Acer que não me deixa botar ele no modo de economia quando ele tá fora da tomada, e por conta disso ele rodou o teste no modo padrão, no modo equilibrado, e isso com certeza fez ele gastar mais energia. Então eu sinto que se o software da Acer fosse mais completo, daria sim para melhorar um pouquinho essa autonomia aí. E vale a pena ressaltar que ele durou 6 horas no nosso teste, que é deixando um vídeo rolar ali até a bateria acabar. A gente não ficou usando o notebook durante esse período, né? Você usando esse cara aqui na prática, a duração vai ser menor, porque você vai utilizar softwares, você vai utilizar outras coisas além do vídeo rodando de fundo. Sobre o som integrado do Note, os alto-falantes, eu achei o som bem bom, tá? Inclusive acima da média. É um som até um pouco mais grave que o comum, você sente a estrutura do Note vibrando um pouquinho, mas não chega a ser um som premium como o do Zephyrus, como por exemplo do Strix, né? É um som um pouquinho acima da média apenas. Já a webcam dele é bem boa, tá? Estamos falando aqui de uma webcam Full HD e vocês já estão me ouvindo através do microfone integrado. O microfone não sei se é bom, estou testando pela primeira vez agora, mas a webcam é bem legal. Enfim, bora agora falar sobre performance, né? Porque a gente viu que, pô, fiquei maravilhado com essa tela, gosto muito da construção aqui do Triton, mas um dos pontos negativos de um notebook tão pequenininho, de 14 polegadas, como é o caso do meu Zephyrus, que sofre com isso também, é quando a gente fala de performance, porque esses notebooks mais compactos, eles têm limitações de hardware para conseguir caber nessa estrutura pequenininha, né? Vamos começar falando sobre o processador desse cara então, que é o i7-12700H, que nós já testamos em vários notebooks aqui. É um processador de 14 núcleos e 20 threads,
muito forte, né? E aqui no Triton ele conseguiu pegar 15 mil pontos no Cinebench Multicore. Esse software aí, ele estressa, né, todos os núcleos do processador ao mesmo tempo para gerar uma pontuação. Ele realmente tem um i7 mais limitado com relação aos notebooks maiores, inclusive ficando abaixo do próprio Triton de 16 polegadas. Ainda é um processador muito forte, tá? Acima dos i5 12500H, mas longe de ser um i7 12700 do Helios, por exemplo, que pega 18 mil pontos. No teste single core, que testa só um núcleo por vez, né? Ele foi dentro do esperado aí para um i7 12700H, pegando ali mais ou menos seus 1711 pontos. Testamos também o 3D Mark CPU Profile, um teste novo que a gente tem feito, e aqui ele foi muito bem. Ele ficou inclusive na frente do i5 13450HX dos novos Dell G15, mas nesse teste não dá para comparar muito porque a gente começou a usar ele faz pouco tempo, a gente não tem muita base de dados ainda. Por exemplo, a gente não testou até agora um outro i7 12700H para comparar com esse Triton. Mas beleza, vimos então que esse set está um pouco mais limitado com relação aos notebooks maiores, mas ainda assim ele está muito forte. Agora, e com relação a essa placa de vídeo, essa RTX 3060? A primeira coisa é que essa 3060 é de apenas 95 watts de TGP, tá? É a 3060 com menor power que já passou aqui pelo canal. E sim, esse power a menos já refletiu no resultado do Blender, que é um software de benchmark para placa de vídeo. Ela pegou a menor pontuação entre as 3060 que já testamos aqui no Blender, tá? Mas ainda assim a gente tá muito melhor do que uma 3050, né? Só ficamos atrás se comparado com as 3060 Full Power mesmo. Já em jogos como no Forza Horizon 5 no Ultra, por exemplo, e testando em Full HD, que é como a gente costuma testar, as 3060, ele pega 75 frames por segundo, o que é dentro da média, entre outros notebooks com a mesma placa de vídeo que já testamos, ficando na frente até do Dell G15 de 2022, para vocês terem uma noção. No Red Dead Redemption 2, ele pegou 91 FPS de média, nosso preset, que seria basicamente um alto ali do jogo, e também em Full HD. E bom, 91 FPS fica lá embaixo na tabela entre as 3060, mas ainda assim fica bem melhor do que uma RTX 3050. E no Assassin's Creed Valhalla no alto, ele pega 85 FPS, o que também fica na média entre os nodes com a mesma placa de vídeo. Agora, testando jogos mais pesados, como por exemplo Cyberpunk 2077 no Ultra e sem usar DLSS, ele ficou na faixa dos seus 50 frames por segundo, caindo para perto dos 45 FPS de vez em quando, né? E curiosamente, essa performance é bem parecida com o que eu pego no meu Zephyr G14, que também é de 14 polegadas, ficando abaixo das outras 3060, que costumam ficar mais perto ali dos seus 60 frames por segundo. No A Plague Tale Hacking, no alto e sem o DLSS também, ele pegou a média de 50 FPS, de novo uns 10 frames por segundo abaixo de uma 3060 comum e novamente bem perto do meu Zephyr G14. E a mesma coisa aconteceu no Hogwarts Legacy no alto, com média de 53 FPS, enquanto o Legion pega 63 mais ou menos. Ou seja, pessoal, dá para reparar que sim, essa RTX 3060 do Triton de 14 polegadas, né, é mais fraca do que uma Full Power, ficando sempre uns 10 FPS para trás, e muito provavelmente porque falta power para que ela consiga desempenhar melhor. Mas convenhamos que isso já era esperado, né, de um notebook desse tamanho aí. Só que, pessoal, antes da gente continuar, eu tenho apenas alguns recados para vocês. Primeiro, que todos esses testes foram feitos com o notebook no modo turbo, tá? E como a gente já falou, o turbo faz muito barulho, chegando a pegar uns 71 decibéis, o que é muita coisa. Mas o problema é que se você desligar o turbo, ele realmente fica mais silencioso, tá? De 71 decibéis ele vai cair para os seus 55 decibéis, o que é muito mais aceitável e já é um barulho mais comum. Mas também vai fazer com que de 91 FPS que a gente pegou no Red Dead 2 usando o turbo, caia para 82 FPS sem usar o turbo. É uma perda bem considerável, é basicamente 10% de performance a menos, né? Mas eu particularmente aceitaria usar sem o turbo, porque essa perda de 10%, se comparado com o barulho a menos que ele faz, acaba compensando, na minha opinião. E uma outra observação que inclusive a gente descobriu em live, graças a um inscrito, é que esse notebook tem sim Mux Switch, tá? Pra quem assistiu o unboxing desse cara, viu que no unboxing eu falei que eu não tinha achado o Mux Switch nesse modelo, mas um inscrito nosso ajudou a conseguir encontrar onde que estava o Mux Switch para você conseguir desabilitar a placa de vídeo integrada. Para quem não sabe o que é Mux Switch, é uma tecnologia, um recurso, né, que costuma ter dentro de notebooks gamers, onde você consegue desabilitar a placa de vídeo integrada, porque a integrada costuma causar um pouquinho de gargalo em alguns jogos. É um gargalo mínimo, tá? Tipo, não faz tanta diferença assim, mas para quem quer o máximo de performance, costuma querer desabilitar ela. Só que não são todos os notebooks que tem o Mux Switch e eu imaginei que esse cara não teria, mas ele tem sim. Para isso, você vai ter que vir aqui no software do Triton, né, o Predator Sense, aí vai nas configurações e na parte onde ele disse ali o MS Hybrid, você tem que clicar 2 vezes em cima e então utilizar a seta para ir para baixo.
aí sim ele iria entrar no modo MUX, ou seja, ele ia desabilitar a placa de vídeo integrada, fazendo você usar só a placa de vídeo dedicada. E aí ele vai pedir para você reiniciar. Só uma observação é que se você voltar naquele menu e tentar ir mais uma vez para baixo, ele vai habilitar o modo seleção automática, que teoricamente seria o Advanced Optimus. Para quem não conhece, o Advanced Optimus seria uma evolução do MUX Switch, né? Porque o MUX Switch ele desliga a placa de vídeo integrada por completo e deixa só ligada a placa de vídeo dedicada, o que é bom para performance, mas é ruim para autonomia de bateria, já que a placa de vídeo dedicada gasta muito mais energia. Já o Advanced Optimus é uma opção, ou melhor, seria uma opção melhor que o MUX Switch, porque ele faz a troca de forma automática. Na hora que você entra no jogo, o Advanced Optimus desliga a integrada e deixa só a dedicada para você ganhar mais performance. Quando você sai do jogo, aí ele liga a integrada de volta. Teoricamente, pessoal, o Advanced Optimus é melhor que o MUX Switch, mas não aqui no Triton, porque não está funcionando. Inclusive, já fica o aviso de atenção aí. Se você tem esse Triton, não usa o Advanced Optimus nele, porque ele tá bugado. Pelo menos ele bugou com a gente. Depois que a gente selecionou ele, esse notebook parou de dar vídeo. Eu gravei um trechinho, dá só uma olhada. Ó, se liga. Ele até configura aqui, ele aceita, né? Eu já reiniciei, ele aceita se configurar dessa forma. No painel de controle da NVIDIA, ele até aparece o Advanced Optimus. Isso aqui é o Advanced Optimus, né? Mas se a gente vier aqui e configurar para utilizar apenas a placa de vídeo da NVIDIA, para dar mais performance, né? Na hora que eu aplicar, a tela apaga e não volta mais. Então parece que apesar desse Note ter o Advanced Optimus disponível ali, se você selecionar ele e utilizar apenas a placa de vídeo dedicada, ele simplesmente para de dar tela. Normalmente, notebooks que têm compatibilidade com o Advanced Optimus já vem com ele de fábrica, você não costuma ter que configurar nada. Aqui no caso do Triton, ele estava escondido ali no software, né? Você tinha que ter as manhas para conseguir habilitar ele e dá para entender o porquê, porque ele simplesmente não está funcionando, então provavelmente a Acer tentou esconder isso. Agora, o MUX Switch, que é o modo da GPU dedicada apenas, né? Esse sim está funcionando 100%, tá? E todos os testes foram utilizando ele. E bom, para finalizar, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre temperatura e barulho. Sobre barulho, a gente já falou mais ou menos, tá? Com o modo turbo esse cara chega aos seus incríveis 71 decibéis, o que é muita coisa. Já sem usar o modo turbo, fica ali nos seus 55 decibéis, que já é um barulho um pouquinho mais aceitável. E é bom avisar que em idle, ou seja, com o notebook rodando coisa simples, tá? Você ouve sim a ventoinha dele funcionando. Ele não é extremamente silencioso não, mas é completamente aceitável. A única coisa que eu notei é que ele faz um barulhinho meio agudo, como se fosse uma turbina de avião. Não pelo barulho, não que ele seja muito barulhento em idle, não é isso. É que ele tem uma espécie de assobiozinho de fundo que pode incomodar um pouquinho depois de um tempo utilizando ele. Agora, sobre a temperatura nesse Triton, cara, ele foi muito bem. Na maioria dos jogos ele fica bem tranquilo, abaixo dos 80 graus quase sempre, às vezes até abaixo de 70 graus. Acontece um pico ou outro ali acima de 90 graus, mas são bem esporádicos mesmo. A média dele seria de 80 para baixo mesmo. Onde ele esquenta mais é na estrutura, tá? Então, por mais que ele não esteja esquentando no chip, né? Aqui no teclado ele acaba esquentando um pouquinho, tá? No Palm Rest. Então, para você que se incomoda quando o notebook esquenta conforme você tá jogando, ele realmente esquenta aí um pouquinho acima da média, vamos dizer assim, né? Você vai notar que ele fica mais morno no teclado, mas não chega a incomodar, como por exemplo no Triton 16. No Triton de 16 polegadas, ali chegava realmente a incomodar um pouquinho, ele esquentava bastante. Aqui esquenta um pouco, você nota, mas dá para usar. E aí, pessoal, no final das contas, vocês acham que vale a pena comprar esse Triton de 14 polegadas, na opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Lembrando que ele é o único notebook gamer de 14 polegadas do país. Se você quiser algum outro modelo, você vai ter que importar. Na minha opinião, vale muito a pena, mas acho importante a gente ressaltar os pontos positivos e negativos, então eu fiz um resuminho aqui, deixa eu falar pra vocês. E ó, de pontos positivos, eu diria que, bom, ele é o único notebook de 14 polegadas do Brasil, né? Então, se você quer algo nesse estilo, só tem ele, você não tem como fugir dele aqui no país. A tela OLED dele é muito bonita e com certeza é um grande ponto positivo dele. A construção é interessante, toda de metal e tem sensor biométrico, tá? Coisa que outros modelos gamers não costumam ter. Agora, de pontos negativos, eu diria que primeira coisa, você vai ter que sacrificar algumas conexões, então ele tem menos portas USBs, né, do que modelos maiores e, obviamente, a performance dele não é a mesma se comparada com o notebook de 15, 16 polegadas. Mas até aqui são sacrifícios que eu acho que se você tá olhando para um modelo desse tamanho, você já sabe e você já meio que aceitou isso, né? Só que tem mais 3 pontos negativos que eu acho que são críticas mesmo,
que a Acer poderia ter melhorado nesse modelo. Primeiro que o barulho dele no modo turbo é realmente alto demais, tá? Chega a incomodar mesmo de fone, e sem o modo turbo você perde uns 10% de performance. Segunda crítica é que, as memórias serem completamente soldadas e não ser possível de fazer upgrade é complicado pensando na longevidade desse notebook aqui. E o terceiro problema desse Note é o Advanced Optimus que eu acabei de falar para vocês que, não tá funcionando. E pior, não é só que não tem Advanced Optimus, é que ele tá lá e se você utilizar ele, você vai ter problemas na tela, né? Ele vai parar de dar vídeo em algum momento ali. Isso vai causar uma dor de cabeça para usuários mais leigos, né? Para vocês que seguem o canal, já estão avisados que não é para utilizar o Advanced Optimus nesse modelo, mas para quem não segue o canal e de repente achar o Advanced Optimus fuçando ali nas configurações, pode ser que ele tenha problemas com relação a isso. E aí eu deixo com vocês para vocês decidirem se vale ou não a pena comprar esse modelo. Eu vou ser bem sincero, eu tô bem na dúvida se eu continuo com meus Zephyrus G14, tá? Eu acho que eu vou continuar, mas esse modelo me chama muita atenção, porque ele também tem 14 polegadas, que é a minha meta, né? Eu acho que eu não consigo mais voltar para o modelo de 15 polegadas, eu quero esses pequenininhos. É uma pena que aqui no Brasil não tenha mais variedade. A Alienware podia trazer o Alienware X14, a própria Asus, né? Podia trazer o Zephyrus G14 também. Mas eu vou te falar que eu me interessei muito por esse cara aqui, por mais que ele tenha esses pontos negativos, por conta dessa tela OLED que é simplesmente maravilhosa, pessoal. Vocês não estão ligados que é jogar um Red Dead Redemption, um jogo bonito, né? Numa tela bonita como essa aqui, é realmente uma experiência bem diferenciada. Um problema, caso você tenha curtido esse modelo e queira comprar ele para você, é com relação à disponibilidade de estoque. Aí você vira e mexe, tá sem estoque desse cara, então você tem que acompanhar, porque às vezes ele tá com estoque, às vezes tá sem estoque, varia de semana a semana. E eu comprei ele por menos de 8 mil reais, uma promoção que apareceu no nosso site, tá? Inclusive, para você ficar sabendo se ele voltou ou não em estoque, né? Ou quando ele entra em promoção, vale a pena acompanhar nosso site benchpromos.com, porque lá a gente monitora os menores preços, né? E a disponibilidade dos notebooks também. Eu vou deixar o link tanto do site como da página desse notebook no nosso site aqui na descrição. Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam desse Triton 300 SE OLED. É um dos notebooks que eu me apaixonei. Se vocês curtiram pelo menos o vídeo, não se esquece aí, de deixar o seu gostei, porque ajuda demais o meu trabalho por aqui, e se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos vídeos também. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo então. Até mais, valeu!